Fala, povo, tudo bem? Diego aqui, back? Não, mudou. Ah, foi muito natural isso, né? Não, agora é Biblioteca Bruta. Como vai vocês? Como vocês estão? Hoje aqui para fazer um vídeo falando sobre as fantasias que ainda vão lançar em 2025. Estou falando de 14 livros que nós teremos aqui de setembro até dezembro desse ano ainda. 14 livros daqueles que me interessam, tá, galera? Então, assim... Ah, não teve um livro tal, não tá aí. Ou é porque não me interessa, ou é porque eu deixei passar. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 29 de agosto, então qualquer coisa anunciada depois dessa data aqui, eu não tenho bola de cristal para saber, certo? Desses 14 livros, 3 já tem dia de lançamento definido, outros 3 já tem mês de lançamento definido, outros 3, eles já foram aí... ou anunciados pela editora que sairiam esse ano, ou vazou no ISBN não a data de publicação, mas que consta como publicado em 2025, então dá a entender que vai sair esse ano também, e outros 5 são pura especulação minha, tá? Então, vamos ver aí se eu vou acertar ou não nessas previsões aqui, eu vou dar alguns motivos do porquê. Então, são 14 livros... E ainda bem, finalmente, parece que aquele pêndulo, né, tá mudando, né? As editoras estão saindo só dessa coisa da romantasia, da pornografia, dos triângulos amorosos, do identitarismo, porque parece que por um tempo foi só isso que foi publicado, e o pêndulo está voltando ali um pouquinho para o meio para a gente ter uma maior variedade de fantasias, principalmente as fantasias que eu gosto, a fantasia épica, a Dark Fantasy, a Green Dark Fantasy, a fantasia militar, a fantasia clássica, tudo isso parece que está voltando aos pouquinhos aí. E tem editora começando a se redimir até. Tem editora que eu já critiquei muito no passado, aparentemente está se redimindo aí. Então vamos começar com aquelas que já têm data definida. Tá certo? Vamos lá. O primeiro livro, então, é The Witcher, A Encruzilhada dos Corvos, que sai dia 30 de setembro, publicado pela WMF Martins. O livro vai contar, então, com 248 páginas, a versão capa cartão vai sair por R$ 59,90 e a versão capa dura por R$ 79,90, já está disponível para pré-venda, pelo menos no site da Martins Fontes, tá? A editora WMF Martins Fontes Livraria. Aqui a gente vai ter uma história prequela, uma história do Geraldão, ainda Geraldinho, acabado ali, recém-saído da escola dos bruxos, certo? E a gente vai ver ele fazendo sua primeira missão, acompanhado de um Witcher muito mais experiente chamado Holt. Então eu estou muito curioso sobre essa série aqui, justamente por ela ter um foco maior no Geralt, né? Um foco no Geralt, e a gente vai conhecer alguns outros bruxos também, e vamos ver como que a lenda do Geralt vai se formar ao longo dos tempos. É um livro curtinho, espero que tenha mais outros livros nesse sentido, que preencha esse gap aí do Geralt recém-saído, recém-formado, até ele chegar no que é a saga de fato, né? Essa publicação já deu polêmica pelo seguinte, por conta da capa, né? É uma capa que não se encaixa em nenhuma das séries, das versões que a Martins Fontes já lançou aqui no Brasil. Eu, por exemplo, tenho as versões das capas originais, que eu gosto bastante, e eu gostaria que viesse nesse padrão aqui, né? Mas a Martins Fontes já explicou que isso foi uma obrigação contratual, tá? Para ela poder participar do lançamento mundial do livro. Foi impostos para todas as editoras do mundo usarem a mesma capa, que é uma capa aí meio 3D, eu não gostei muito não. Então eu não vou pegar ele tão logo, eu vou torcer para que a Martins Fontes consiga logo lançar uma que entre nessa padronização minha aqui, né? Não sei se ela vai lançar uma para o padrão dos jogos e a outra para aquele padrão de capa dura que tem aí. Mas agora fica aquele questionamento. Se todo mundo fizesse mesmo que eu estou pensando em fazer, o livro não vende e aí a editora não tem o porquê de lançar outras versões. Entra num ciclo vicioso, perigoso até. Vamos ver, se ele entrar numa promoção bem boa aí, de forma rápida, talvez eu pegue ele com essa capa mesmo. Mas então o primeiro livro é The Witcher, A Encruzilhada dos Corvos, em 30/9. Vamos para o próximo. Ainda em 30/9 temos o lançamento de A Garra do Conciliador, o segundo livro aí da saga O Livro do Novo Sol, do Jane Wolfe, lançado pela Morro Branco. E para ir já entrando em outubro, também em 30 de outubro, sai o terceiro livro dessa série, que é A Espada de Lictor. Então a Morro Branco está surpreendendo demais, porque o volume 1 saiu em abril desse ano. Volume 1 é esse daqui, não. A Sombra do Torturador. Então o volume 1 saiu em abril, o volume 2 sai agora em setembro, o volume 3 sai em outubro,
E desse ritmo, com certeza, o volume 4 deve sair esse ano também. Vamos ver qual o nome que ela vai manter. Aqui a gente tem a história de Severian, vulgo Severino. Para mim ele virou Severino. Ele é um torturador profissional. Ele vai se envolver com algumas coisas ali na onde ele fez o treinamento e ele vai ter que sair rumando pelo mundo. É um mundo de fantasia misturado com ficção científica. A gente não tem exatamente um período em que isso daqui ocorre. A gente tem também, porque conforme ele vai andando, a gente vai ver que a gente tem tecnologias muito avançadas misturadas com coisas do passado. Então dá para ver que é um mundo bem em decadência, um mundo com o sol moribundo, né? Um sol morrendo. Então, no meio dessas andanças, aí, armado apenas de suas espadas e um artefato misterioso, a gente vai ver o Severian, o Severino, encontrando aí diversas coisas bizarras e tentando fazer entendimento do mundo que ele encontra. É uma série extremamente misteriosa, é uma série extremamente enigmática e que faz aí a alegria daquele povo que gosta de ficar conjecturando o que de fato está acontecendo, levantando teorias das conspirações e tudo mais. Eu tô louco para começar essa série. Pelo visto, a Morro Branco vai terminar muito rapidamente ela e a gente já vai poder começar a ler no ano que vem. A Morro Branco está se redimindo, hein? Não é o único livro, não são os únicos livros da Morro Branco que eu vou falar aqui nesse vídeo. Depois que eu critiquei ela lá no meu Bookshelf Futura, ela vem aí queimando minha língua um pouquinho, mas para se redimir bem, faltam duas coisas, hein, Morro Branco? Começar a dar desconto na pré-venda, vamos lá aprender com as editoras de HQ, dar uns 30% aí na pré-venda, e completar as séries que você deixou abandonada, hein? Vamos terminar Sinlin, vamos terminar Herdeiro do Tempo, vamos terminar diversas outras, Ian Banks, né, com a sua série A Cultura. Então vamos terminar tudo isso daí, Morro Branco. Vamos lá. Já ia me esquecendo, hein? Ambos os livros têm 386 páginas. O A Garra do Conciliador chega por R$ 84,90 e A Espada de Lictor chega por R$ 86,90. Preço muito similar do volume 1 também. Isso é o bom de você lançar rápido, né? Você não fica pegando esses reajustes absurdos de um ano para o outro. Vamos para o próximo livro, que também sai em outubro, mas sem data definida. Bom, agora a gente entra naquelas obras que tem mês definido, mas não tem data ainda, tá? A primeira delas, ainda em outubro, é Dark Agnes, Red Sonja e Outras Guerreiras. E outras histórias, Outras Guerreiras, do Robert E. Howard, publicação do Pipoca Nanquim. Essa publicação estava prometida para julho desse ano, atrasou, vai sair agora em outubro, e vai trazer então essas guerreiras que o Robert E. Howard criou, né? Lembrando, para quem não conhece, o Howard ele criou personagens aí como Conan, Solomon Kane e a própria Red Sonja, dos seus mais famosos, né? Também tem o Rei Cool. Essa história da Red Sonja já saiu pelo próprio Pipoca Nanquim, numa HQ escrita pelo Roy Thomas e pelo Estevão Maroto, e de arte de Estevão Maroto, né? Eu vou deixar a capa aqui, mas vai ser republicada aqui nessa coletânea, junto com a história da Dark Agnes e diversas outras, né? Dark Agnes é uma história que se passa no século XVI, na França. Já a história da Red Sonja é bem diferente das HQs, tá? Ela também está no período medieval, ela também está ali no século XVI, né, período medieval, só que ela está em volta ali com o rei, o sultão chamado Suleiman, né, do Império Otomano. Então são histórias bem diferentes, estou muito empolgado para isso daqui. Quero ver a capa, espero que eles mantenham o padrão aqui das demais, né? De sair aqui com capa de acetato, em capa dura e tudo mais. E a gente mantém essa coleçãozinha bonitona que tem aqui. Tá certo? Eita, não encaixou direito. Vamos pro próximo. Continuando com o Pipoca Nanquim, a gente vai para setembro agora para falar de Elric volume 2. Eu tenho aqui o volume 1, olha só, desse maravilhoso livro do Michael Moorcock. Elric então vai trazer mais 4 histórias, né? E a editora promete lançar um por ano, né? Então ela lançou em dezembro do ano passado, vai lançar esse em dezembro desse ano, o terceiro e último sai em dezembro de 2026. Ela já lançou a capa, ela está seguindo as edições da Saga Press americana, né? Que também compilou todas as histórias do Elric em 3 volumes. Aqui no Brasil eles chegaram a mudar a capa do volume 1, que eu gostava também da versão lá, gosto das duas. Mas eu sou honesto, que se fosse para mudar alguma capa, que mudasse da terceira. A terceira americana eu acho bem feiona, vou deixar ela aqui. Uma publicação que veio com polêmicas, né, quando saiu aqui no Brasil, porque, uma publicação de fantasia que tem um mapa oficial e eles não colocaram o mapa no livro. O livro também não tem um sumário. Então, assim, são 4 histórias e algumas já saíram no Brasil. Se você é alguém que quer ler só uma história inédita para você, quero ler só a história número 4. Você tem que procurar onde começa a história número 4. Você tem que achar onde termina a 3 para ver onde começa a 4, porque não tem um sumário. Como assim um livro não tem um sumário, né? Foi uma baita de uma polêmica. Eles demoraram um pouco para admitir aí que eles tinham... Eles ainda não admitem muito bem, ela que erraram, né? Eles ficam falando que a edição gringa também é assim,
Mas eu vi fotos que a edição gringa tem sim um sumário, tá? E tem sim um mapa. Enfim, eles prometeram melhorar essa questão nas próximas edições. Não sei se vai vir um mapa avulso, creio que vai vir com sumário agora, né? Ou não sei se vai vir com um mapa na contracapa, porque a contracapa desse daqui é bem simplesona, tá? Mas bem simplesona mesmo, só uma coisona preta e nada demais. Mas ficou muito bonita a edição, tô adorando ler. Tô lendo uma história por trimestre, agora é no trimestre. Agora em setembro vou ler a terceira história e em dezembro eu leio a quarta, tá certo? E ano que vem vou fazer a mesma coisa com o volume 2. Também teve polêmica ali com o prefácio do livro, né, que foi escrito pelo Neil Gaiman. E isso muito antes alguns meses antes de dar toda a polêmica com o autor, né? Porque é um prefácio bem ruim, assim, falando sobre uns garotos, né? Enfim. Pula esse prefácio, não tem nada a ver, nada a ver. A conexão com o Elric é mínima, é horrível esse prefácio. Mas era uma coisa que estava na Americana, se eu não me engano, se eu estiver errado eu corrijo aqui, que eles mantiveram. Olha aí, então não sei se eles já tiveram um nome para querer lançar. Enfim, Elric de Boné vai contar a história desse Melniboniano. Ele é um albino, faz parte aí da raça de Melniboné, uma das raças mais poderosas do mundo, né, mas que está em decadência. Eles já se retraíram para ficar apenas em uma ilha, mas eles ainda são os mais poderosos, que têm maior domínio da magia, melhor tecnologia. Mas o reino deles já não é tão expansivo como era antes. As pessoas o temem, mas sabem que a hora deles está chegando. Elric, então, ele é um albino muito doente. Ele só se sustenta aí através de muita magia, através da sua espada, Stormbringer, que consegue sugar a energia vital dos seus oponentes, né? E essa espada ainda fica afetando a mente dele, é uma espada viva que conversa com ele, fica toda hora fazendo com que ele mate mais pessoas. Só que o Elric ele é bem diferente do povo dele, né? O povo dele é um povo bem beligerante, é um povo bem, eu ia dizer carniceiro, não, mas é um povo que ele não pode enxergar uma fraqueza, que ele ataca aquela fraqueza, né? Então é um povo bem irracional nesse sentido. E o Elric ele é um pouco diferente, ele gosta mais da filosofia e ele está tentando ver o mundo com outros olhos, certo? Mas ainda assim ele tem todos os seus acordos com os Lordes do Caos, né, do Submundo, que é uma coisa que sustenta ele também, mas que pode cobrar um preço muito grande mais para frente. Então, tô gostando demais de acompanhar Elric, essa fantasia clássica dos anos 70, criada pelo Michael Moorcock, que odiava Tolkien, né? Todo lugar falando que ele odiava Tolkien, então ele criou um livro aí meio anti-Tolkien, com um personagem todo quebrado, de um reino todo maléfico. E vamos esperar então como vai ficar essa edição em dezembro pelo Pipoca e Nanquim, tá certo? O terceiro e último livro com data definida, com mês de lançamento definido, né? É A Roda do Tempo número 9, em inglês é Winter's... Caramba! É o Winter's Heart, em português deve ficar O Coração do Inverno, publicação do Robert Howard pela editora Intrínseca. A editora Intrínseca já tinha abandonado a série lá atrás, no 6º volume. A série de televisão da Amazon Prime deu uma revitalizada, ela veio e publicou o 7º e o 8º, só que esse 8º saiu lá em 2022, galera. Todo mundo achou que a editora tinha abandonado de novo. E agora, em 2025, com a série da Amazon Prime sendo cancelada, todo mundo falou, beleza, acabou as esperanças. Mas não é que a Intrínseca vem e anuncia o volume 9 para dezembro? Ela já confirmou isso. Confirmou, até com diversas mensagens aí que o pessoal perguntou para ela. Então vamos aguardar. Ela prometeu há muito tempo atrás que ela iria com essa série até o fim agora. São 14 volumes e eu só vou começar a ler isso daqui quando sair o 14º. Tem os 8 volumes aqui. Quem viu meu Bookshelf Tour sabe que foi uma das séries que eu tirei da minha estante para deixar guardado em caixa para algum momento posterior ler. Estou comprando todos conforme for saindo e tendo boas promoções. Os livros da Intrínseca são bons porque eles entram em promoção bem rápido, tá, galera? Vamos torcer para que ela faça também republicação dos primeiros volumes que estão todos esgotados aí, do 1 ao 5 pelo menos. Estão vendendo a preço gigantesco nos Mercenários Livres, no Shopping, na estante virtual e por aí vai. Bom, é um mundo que vai falar sobre ciclos eternos e sobre muita magia, né? A magia aqui ela é dividida entre magias de homens e magias de mulheres, só com um ser maligno conseguiu corromper esse lado masculino lá no passado. Então hoje em dia só as mulheres conseguem usar magia e o mundo está meio equilibrado dessa forma, né? Até surgir um cara, que aí é o dragão renascido, que vai conseguir usar magia novamente, ele vai poder quebrar esse equilíbrio no mundo, tanto para o bem quanto para o mal, ainda mais que uma nova era obscura aí está vindo com esse ser maligno, que eu esqueci o nome, que vai tentar trazer sobre a humanidade e quebrar esse ciclo, né? Qual vai ser o caminho que o dragão renascido vai tomar? Só vou começar a ler quando sair o 14º,
Mas vamos torcer, Intrínseca. Vamos lá, hein? De pouquinho em pouquinho a gente vai. Vamos falar agora daqueles 5 livros que são mais ou menos umas especulações ou simplesmente foram anunciados para 2025, mas não tem nada data definida. Vamos começar então com A Sombra dos Deuses, do John Gwynne, livro 1 da trilogia The Blood-Sworn Saga, ou em português, acho que vai ficar aí Jurados de Sangue, não sei, né? Eu confesso que eu quero muito que o John Gwynne finalmente chegue aqui no Brasil, mas eu confesso que eu tinha expectativas que fosse a outra série dele, né? Uma quadrilogia chamada The Faithful and the Fallen. É uma muito mais baseada em guerra, que lembra muito mais o que eu li mais ou menos com o Joe Abercrombie. Mas estou satisfeito, espero que essa série tenha sucesso, né? Para que a Editora Trama se convença a trazer essa outra série também, que é a primeira dele. A Editora Trama anunciou que ela ia lançar ele no ano passado, né? A série ela vai ter uma inspiração nórdica, um mundo onde os deuses deuses gigantescos, eles já caíram de tanto guerrearem entre si, mas seus restos mortais estão espalhados pelo mundo e restos mortais com muita magia, muito poder ainda, então tem muita briga por isso. O mundo ele ainda está tentando se recuperar dessa queda dos deuses, né? Então tem bastante caos, bastante guerra, bastante fome, muita coisa ali acontecendo. E a história vai acompanhar 3 personagens. Uma caçadora em busca de vingança, uma nobre que deixa sua nobreza também para se juntar à guerra, e um ex-escravo que vira mercenário. E, se eu não me engano, o grupo de mercenário dele é justamente os Jurados de Sangue, certo? E todos eles, então, a gente vai acompanhar a história desses 3 num mundo que está prestes aí a ficar novamente sobre as sombras dos deuses. Aí você consegue ver nas capas aí esses deuses gigantescos, animalescos, né? Estou muito, muito empolgado para esse livro. Muito mesmo. Bom, o próximo livro, na verdade, é uma trilogia, um box completo com uma trilogia, né, que vazou aí no ISBN, a sua publicação. Nós estamos falando, então, da republicação da Primeira Lei, trilogia A Primeira Lei, do Joe Abercrombie. Eu tenho ela aqui nas edições da Arqueiro. Daqui, ó, O Poder da Espada, Antes da Forca e O Duelo dos Reis. Não sei se vai dar para ver na câmera, tá? Eu aguardo bastante o lançamento desse livro, porque, novamente, é mais um que foge bastante daquele padrão que a gente conversou no começo, né? Romances, etc. Aqui o negócio é batalha, é aventura, é a guerra, é a intriga. Um livro aqui que ele não é tão, talvez... Me venderam ele como Grimdark, mas eu não achei ele Grimdark de verdade, né? Ele tem personagens tom de cinzas, onde tudo pode acontecer e nenhum deles tem uma moral elevada, ninguém aqui é bom, ninguém aqui é exatamente mal. Mas o mundo não é assim aquele mundo de decadência sem esperança, né? Ele pode estar rumando para isso, mas ele ainda não está nisso. O mundo é bastante vibrante. E a gente também não é um mundo de alta fantasia, com seres, dragões, nem nada desse sentido, tá? Até vai ter uma outra coisinha ali, mas se eu falar é spoiler. Vamos conferir meu review, tem resenha aqui no canal, é a primeira resenha do canal, é sobre essa série. Vou deixar um card aqui, vão lá conferir. E eu até penso em trocar essas minhas edições aqui pela da Aleph, né? Dependendo de como a Aleph resolver lançar. Se vier com umas capas legais, eu gosto dessas capas aqui, gosto bastante. Mas se vier com umas capas legais, se essa minha aqui também ela tem problema de padrão do corte, né? Tem edições mais altas, mais baixas que as outras, né? Não sei se dá para enxergar aí. E se a Aleph colocar o mapa também, né? Porque nessa época aqui não saiu com o mapa oficial, que hoje em dia existe para esse mundo aqui. Então vamos ver o que a Aleph vai trazer de novo nessa série. Se eu não me engano, até ela já comentou que vai ser exatamente a mesma tradução, tá? Por que a Aleph está fazendo essa republicação? Porque muito provavelmente ela pegou um outro livro que a gente vai conversar daqui a pouco também. Sobre o que vai falar então a Primeira Lei? Essa trilogia aqui vai falar sobre o Império do Meio. Nós temos esse mundo complexo. Nosso foco vai ser o Império do Meio, que como o nome já diz, ele está no meio desse mundo, né? E ele tem alguns pontos conquistados ali em outros territórios. A gente vai acompanhar 7 personagens, 6 deles através de ponto de vista, né? O que está acontecendo aqui? Nós temos um mago muito poderoso, chamado aí o primeiro dos magos, que vai começar a reunir uma galera para tentar salvar o mundo esse Império do Meio. O Império do Meio nem sabe que ele está para ser atacado por algumas forças. Algumas ele conhece, as tribos do norte, um problema que está acontecendo lá no sul, mas às vezes ele não tem noção do qual o tamanho desse poder, né? E então ele vai reunir esses personagens como Logan, Naferro, Jezal e diversos outros para fazer algumas missões. Nós também vamos acompanhar aí um ponto de vista de uma galera mais desfocada, como por exemplo o Glokta. Eu adoro o Glokta, comecei não gostando tanto, terminei gostando bastante. O Glokta ele é quase aquele personagem do Kevin Spacey lá no... Caramba, como chamava aquela série? A série que ele fazia um senador lá, um deputado, ele vai galgando o poder, ele conversa, quebra a quarta parede com você o tempo todo. O Glokta ele não chega a quebrar a quarta parede,
mas ele traduz muito pra gente o jogo político que está acontecendo, né? Aquela coisa que foi falada, na verdade, quer dizer essa daqui. Ele faz muito esse papel. E o livro me lembra muito alguns filmes de ação aí, com muita violência, né? E com muita crueldade, mas sempre tem um tonzinho também de comédia, como, por exemplo, Guerra Sem Regras, Django, né? Bastardos Inglórios, ou qualquer outro nesse sentido, assim. Então, estou muito empolgado com esse lançamento. E o Império do Meio também é corrupto pra caralho. Então, assim, não, apesar de a gente estar tentando salvar esse Império, você fica assim, porra, esse Império é meio fodido também, né? Enfim, muito boa história. Se você já leu Bernard Cornwell e gostou, acho que você vai gostar disso daqui também. São escritas um pouco parecidas, com muito detalhe nas batalhas, e ninguém é de ninguém aqui, ninguém se salva. Como eu já disse, ninguém é bom, ninguém é mau. Fica a recomendação demais. Espero que a Aleph faça um bom trabalho nessa nova versão. O próximo livro, também sem data definida, mas que também vazou no ISBN, né, como lançamento para 2025, é Entre Dois Fogos, no original Between Two Fires, uma fantasia de volume único, do Christopher Buhlmann, não sei como fala direito. Não é o primeiro livro do autor aqui no Brasil, tá? Já saiu um livro dele pela Dark Side, um livro de terror chamado Bem-vindo à Casa dos Espíritos. E esse livro aqui de fantasia, ele vai misturar muito terror também. Nós estamos numa Europa medieval, durante a epidemia da peste negra, né? E a gente vai acompanhar um personagem, se eu não me engano, chamado Thomas. E durante tudo isso, ele é um forasteiro ali mais ou menos da região, ele vai entrar em contato com uma moça que vai dizer que ela recebeu uma missão de Deus para chegar até uma catedral e vai pedir ajuda para ele para chegar lá. No meio dessa jornada, eles vão começar a encontrar demônios e monstros sobrenaturais meio impossíveis, né? Que talvez estejam ligados aí com essa praga. O que tem nessa catedral? Quem que é essa moça? Que horrores eles vão encontrar no meio desse caminho? Cara, é um dos livros que eu mais quero ler. No fim aqui eu vou fazer, acho que eu não comentei lá no começo, mas no fim aqui eu vou fazer um top 3, top 5 aí dos livros que eu mais quero desses 14. Esse daqui com certeza estará lá. Tenho muito interesse em ler Entre Dois Fogos, só ouvi coisa boa dos gringos sobre ele. Tá aí. Bom, agora a gente entra na categoria dos talvez. Talvez vai sair, tá certo? O primeiro deles que eu vou conversar com vocês, que eu vou especular aqui, é O Legado de Jade, da Fondali. O Legado de Jade é o terceiro livro da saga de Ossos Verdes, né? Eu tenho só o primeiro volume aqui por enquanto, que é o Cidade de Jade. O volume 2 é uma capa vermelha chamada Guerra de Jade. Por que eu estou especulando que sai esse ano? Esse volume aqui saiu em abril de 2024. O volume 2 saiu em janeiro deste ano, ou seja, só uns 9 meses de diferença aí. Então tem boas chances de chegar em outubro, dezembro, se o terceiro volume sair também. A gente vai ter aqui então um livro sobre máfia chinesa, sobre um livro com inspiração de fantasia, com inspiração asiática, muita guerra familiar, máfias, artes marciais, né, principalmente o Kung Fu, nessa briga pela dominação desses objetos do Jade, porque o Jade aqui ele tem força, né, ele tem poder. Então a gente vai acompanhar uma história nesse sentido, onde a gente vai acompanhar a principal família, acho que se não me engano é Ku, o nome da família, que vai lutar aí contra outras para conseguir manter seu poder na região, até mesmo contra a influência estrangeira, tá certo? Parece muito interessante, quem lê coloca facilmente entre suas 10 trilogias aí da vida. Estou bastante empolgado para começar a ler também, mas só vou pegar quando tiver concluído. O próximo livro da nossa especulação aqui é mais um do Joe Abercrombie, provavelmente também pela editora Aleph. Nós estamos falando de The Devils, ou Os Demônios. Eu separei a sinopse porque a sinopse desse livro é muito legal, vou ler aqui para vocês, só um minutinho. Nós temos aqui então, estou com o notebook aqui na mão, vou fazer essa leitura aí. Uma versão alternativa e sombria da Europa medieval, onde a magia é real, monstros espreitam e a igreja detém um poder absoluto. A história segue o irmão Dias, um monge que, em vez de receber uma missão sagrada e honrosa, é encarregado de liderar um grupo improvável, os Demônios da Igreja. Essa congregação de renegados e criminosos, que inclui um vampiro, um lobisomem, um necromante e um elfo, é formada por indivíduos perigosos e com um passado sangrento. A missão deles é escoltar uma ladra de rua, que descobre ser a herdeira de um império distante até seu trono em Troia. O grupo precisa lutar contra as conspirações políticas, inimigos traiçoeiros e suas próprias naturezas monstruosas. O livro mistura violência e humor sarcásticos característicos de Abercrombie com uma aventura épica e cheia de reviravoltas, explorando temas como redenção, fé e o verdadeiro significado de ser um monstro. Pô, galera, não sei vocês, mas estou muito empolgado com esse livro. 80% do que eu tenho visto dos gringos falando sobre ele é muito positivo. Imagino, como eu disse, que a Aleph está relançando isso daqui porque pegou o contrato também de The Devils. Agora, se sai esse ano ou não,
A ver, tá? Talvez ela queira espaçar os dois lançamentos aí. Mas fiquemos no aguardo, então, de Os Demônios de Joe Abercrombie, que já foi comprar, olha só, mal lançou esse ano. O James fucking Cameron já pegou os direitos para adaptar isso daqui para o cinema, hein? James Cameron de Titanic, de Exterminador do Futuro 2, de Avatar e tantos outros tantos outros filmes por aí, tá? O que esse cara põe na mão é sucesso. Muito empolgado para The Devils. O próximo livro que eu quero trazer aqui para vocês é The Will of the Many, do James Islington. Eu tenho uma série do James Islington aqui, uma trilogia. Eu esqueci o nome dessa trilogia. The Echo Saga, eu acho, se eu não me engano. São uns nomes bem enigmáticos. É uma série de fantasia com que lida com viagem no tempo, com fortes inspirações em Roda do Tempo também, né? Mas The Will of the Many foi adquirido pela plataforma 21, que já confirmou seu lançamento, mas eu não me recordo, eu não consegui achar se ela prometeu para 2025 ou não, mas eu estou especulando aqui que é 2025, tá certo? Sobre o que vai falar a série, então? Nós temos aqui, vamos acompanhar um príncipe de um reino menor, conquistado pelo grande império, certo? Mas ele vive aí meio que escondido no submundo desse império. Um império bem ditatorial, né, que força todo mundo a viver em castas, e as castas mais baixas dão suas energias, sua força vital para as castas superiores. Então, é uma ditadura bem pesada e custosa para seus habitantes. Até que um senador desse império... Por que senador? Porque ela é forte inspiração no Império Romano, tá, galera? Então, até que um senador desse império, com inspiração no Império Romano, vai descobrir a identidade desse príncipe e vai falar assim, ó, vem cá, eu vou te colocar numa escola aqui, é um príncipe jovem, eu vou te colocar num local aqui e a gente vai tentar destruir esse império por dentro. Me parece muito legal. As capas, já saíram 2 livros lá fora, o terceiro está para sair, acho que o ano que vem. As 2 capas são maravilhosas, eu espero que a plataforma 21 mantenha elas aqui. A plataforma 21 já está pegando um certo costume de lançar séries em andamento, né? Aquela série lá do Império dos Vampiros também está em andamento ainda, ela está lançando certinho, bonitinho. Então estou muito empolgado para isso aqui, para confirmar se é tudo o que dizem realmente. O penúltimo livro da nossa lista é The Sword of the Saint. Não, The Sword Saint. Um livro aí do Con Igoden, isso mesmo, o mesmo Con Igoden que publica aí diversos livros de ficção histórica. Eu tenho algum deles aqui, como O Conquistador, certo? O Conquistador, que mais? Temos aqui a saga O Imperador, são duas sagas aí de 5 livros cada um. Também lançou Dustan, Portões de Fogo não, caramba, como que chama outro livro? Falcões de Esparta. Enfim, ele é um grande escritor conceituado, aí, sempre lembrado junto ali de Bernard Cornwell para ficção histórica, né? E ele resolveu se aventurar na fantasia, então ele trouxe pra gente a trilogia Império de Sal. Eu tenho os 2 primeiros volumes aqui, o segundo volume é Xiang e o primeiro volume é Darien. Por que eu estou especulando que sai esse ano? Darien saiu em outubro de 23, Xiang saiu em junho de 24, então já está na hora de sair o terceiro e último volume, que é The Sword Saint, ou a Espada do Santo, a Espada Santa, alguma coisa nesse sentido. Eu confio que vai sair, porque além de tudo isso, né, além de estar dentro do prazo para o lançamento, a editora Record tem lançado aqui no Brasil de forma certinha, né, ela tem seguido os lançamentos certinhos do Con Igoden lá fora, saiu lá fora, ela lança aqui dentro, ela está atrasada 5 anos no lançamento, tá? Mas ela tem lançado ano a ano certinho, na ordem que o Con Igoden publicou suas obras lá fora. Então eu espero que aqui vai sair, até pro ano que vem ela poder voltar com as ficções históricas, que eu tenho certeza que são o que realmente vende do Con Igoden, né? Vejo pouquíssima gente falando sobre isso daqui no Brasil. Qual que é a história dessa saga? A gente tem então esse Império de Sal, e a história vai se passar nessa cidade chamada Darien. Essa cidade ela é controlada ela tem um rei, mas esse rei ele é um mero fantoche aí para 12 famílias que o controlam, né? Então são 12 interesses diferentes, 12 problemas para serem resolvidos, e essa paz tênue é mantida por esse rei que é controlado por todo mundo. Até que alguns forasteiros vão chegar aí e vão matar esse rei. Então a gente tem caos. Delícia de caos. Adoro caos. Nesse mundo em decadência, desse império que já decaiu praticamente, certo? Então tô muito no aguardo de também The Sword Saint. São 3 livros curtinhos aí pra gente ler e se deliciar com essa dark fantasy do Con Igoden, mestre da ficção histórica. Bom, o quinto e último livro que a gente vai trazer aqui então sobre especulações, né? É justamente o Ritmo de Guerra. Ritmo de guerra. Ei, oi, não. Ritmo de Guerra é o 4º e penúltimo livro da série Relatos de Guerras da Tempestade. Stormlight Archive.
Como que ficou mesmo? Vou procurar, peraí. Relatos das Guerras das Tempestades. Ele não foi oficialmente anunciado, mas a editora Trama tem lançado um livro por ano certinho, né, dessa série do Brandon Sanderson. Pode ser que ela vá dar um espaçamento maior, porque esse ano do Brandon Sanderson ela já lançou Mistborn, já lançou também Yumi e o Pintor, lançou uma outra série ligada a Mistborn ali também, né, um spin-off. Então ela já trouxe bastante coisa do autor nesse ano. Se tiver mais alguma coisa aí, deixe aí nos comentários. Então pode ser que ela queira dar um espaçamento, até porque um dos grandes lançamentos dela por ano é A Sombra dos Deuses, né? Então pode ser que ela esteja com medo das duas obras se canibalizarem, certo? Mas então sobre o que fala essa série? A gente tem aqui um mundo decadente, a fantasia adora mundos decadentes, né? Esse mundo se chama Roshar, ele era protegido aí pelos Cavaleiros Radiantes, que desapareceram misteriosamente, mas deixaram muita coisa para trás, né? Eles deixaram suas espadas mágicas, suas armaduras e tudo mais. Mas sem a proteção deles, o mundo entrou em caos. Delícia de caos, adoro caos, adoro. Que tenhamos mais caos no mundo de fantasia. No nosso mundo, não. A gente precisa de sossego para a gente poder ler caos em outros lugares, certo? Com o mundo aí entrando no caos novamente, né? E com uma nova era das trevas ameaçando chegar, como se as coisas já não tivessem boa o suficiente, a gente vai acompanhar aí, se eu não me engano, uns 3 personagens, entre eles o Kaladin, para a gente ver como eles vão lidar com esse problema, talvez resolver esse mistério desses guerreiros desaparecidos, utilizar suas armas e como eles vão tentar resolver tudo isso daqui para frente. Eu tenho os 2 primeiros livros aqui só, que é O Caminho dos Reis e, como chama? Palavras de Radiância. Excelente nome, né? Mas Ritmo de Guerra. E o terceiro livro ainda não tenho. Como chama o terceiro livro mesmo? Vou deixar o nome aqui. Ritmo de Guerra é um excelente nome, né? O 5º volume deu uma desapontada lá fora, né? Parece que o Brandon Sanderson entrou numa de colocar identitarismo no mundo de fantasia, que aparentemente nunca teve isso. Confirme aí pra mim ou não, mas foi o que eu vi, né? Ele colocou personagens não binários, que se utilizam de pronomes neutros e tal. Puta, isso me deu uma brochada legal de ler essa série aqui. Eu vou me abster de comprar esses volumes do terceiro em diante. Eu vou primeiro tentar ler esses 2 aqui. Se eu estiver muito apaixonado pela série, eu dou uma chance apesar desses pesares. Pô, o cara fazer isso justo no 5º livro, que fecha aí, né? Serão 10 no total da série, mas ele só vai voltar a escrever os outros lá em 2030, se eu não me engano. Mas o primeiro arco fecha aí nesse 5 e ele fecha fazendo esse tipo de coisa, né, cara? Não sei, viu? Fiquei com muito pé atrás, estou com muito pé atrás com as obras novas do Brandon Sanderson daqui em diante. Mas é isso. Vou trazer 2 bônus aqui, tá? O primeiro bônus é Empire of the Dawn, do Jay Kristoff, da sua série Império dos Vampiros, né? Ela é uma série da plataforma 21, ela já trouxe o livro 1, já trouxe o livro 2, e o livro 3 lança lá fora agora em dezembro de 2025. É uma baita de uma especulação isso de lançar, eu acho que não vai, tá? Acho que não vai. A não ser que a plataforma 21 resolva fazer um lançamento mundial do livro. Eu duvido muito, mas não deve demorar para vir, tá? O volume 2 quando lançou lá fora nos Estados Unidos, em 4 meses depois chegou aqui no Brasil. Então eu acho que esse fica para o primeiro semestre em algum momento, para a gente ter mais essa saga completa aqui. Os livros são muito bonitos, bastante arte interna, bastante gente gringo que eu confio falou muito bem da série, então estou com bastante empolgação para acompanhá-la. E o bônus do bônus é uma ficção científica que eu vou encaixar aqui, porque não tem ficção científica o suficiente para fazer um vídeo como esse daqui, né? E a gente está falando então do 3º volume de Hyperion, tá? A Aleph lançou 2 volumes aí bonitinho, um por ano, né? Um em 2023 e 2024. Até agora eu não achei nada dela falando sobre o lançamento do 3º volume aqui pra gente. Talvez ela esteja priorizando aí o Joe Abercrombie esse ano, né? Não sei. Mas até porque ela teve uma certa missão cumprida, né? Porque apesar de ser 4 livros nessa série, eles são 2 duologias, né? Então a primeira duologia já está fechada, a segunda duologia passa 300 anos depois da primeira, já é uma outra história, outros personagens, mas envolve ali o mesmo planeta, os mesmos conceitos. Então pode ser que ela esteja dando uma respirada aí e fique só para o ano que vem. Mas vamos aguardar. Vamos então agora para aqueles que eu mais estou querendo pegar desses livros aqui. Olha, com certeza eu vou colocar aqui então em ordem que a gente foi apresentando nesse vídeo aqui, né? Os 2 livros aí da saga, o Livro do Novo Sol, né, do Gene Wolfe, que é A Garra do Conciliador e A Espada de Lictor. Eu cansei de ver os gringos, os últimos, sei lá, 8 anos da minha vida de acompanhar Booktube gringo. Cansei de ver eles falando, especulando sobre esses livros. Eu tô doido para começar a lê-los e começar também a disparar minhas ideias aqui para vocês. Então quero muito esses livros. Quero também o 2º volume de Elric. Tô adorando ler Elric. São histórias ali curtinhas, de mais ou menos 200 páginas cada uma. Eu gosto muito dos contos de Conan, gosto muito de contos de fantasia, né? E para mim esses livros do Elric são grandes aventuras, são contos maiores. Só isso, assim, são grandes aventuras com
com locais diferentes, sem muita, talvez, conexão entre uma e outra às vezes, mas são divertidas demais. A segunda história que eu li ali foi muito, muito boa. A primeira foi uma releitura, então estou com bastante expectativa para as próximas, e são livros que me acompanharão em um ano inteiro. Com certeza, A Sombra dos Deuses, puta que pariu, como eu quero começar a ler John Green, e esse livro me empolga bastante, apesar de tudo que eu comentei, né? Eu preferiria outra série, a Fateful the Fallen, mas vamos com o que a gente tem. Quero conhecer muito a literatura de John Green, e vou finalizar aqui com Entre Dois Fogos, tá? Puta, cara, medieval, peste negra, terror, religião, tudo isso misturado aqui nesse mundo decadente. Ah, que delícia. Quero muito ler isso. Muito, muito mesmo. Tem alguma coisa que eu esqueci? Deixa eu ver. Os outros dois são aquela especulação da especulação, né? Que seria The Devils e The Will of the Many, que parecem também ser interessantes demais, principalmente o The Devils, uma baita de uma aventura. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários se eu esqueci alguma coisa, quais são as suas principais expectativas. Também confirma aí pra mim se eu falei alguma besteira aqui durante esse vídeo. Eu posso ter errado alguma coisa. Diego, você falou do The Will of the Many, mas a plataforma 21 já confirmou só para 2030. Diego, você falou do The Devils, mas não é da Aleph, é de outro lugar. Me corrijam aí nos comentários e a gente vai conversando. Já curta, comenta, compartilha, me segue lá no Instagram, @bibliotecabruta. Espero que vocês fiquem comigo para as próximas. Semana que vem tem review da primeira, tem resenha da primeira trilogia de Drizzt, tá certo? Muito obrigado por tudo e valeu! Fui!